Fala galerinha, estamos começando aí nossa quinta semana da disciplina de Laboratório de Ensino de Matemática 1. Espero que seja uma semana excelente para todos nós e que possamos tirar o máximo de proveito do assunto semanal. Nessa semana estudaremos um assunto que provavelmente vocês já viram durante o curso, né? E estaremos falando um pouco sobre ele, sobre como funciona, sobre como é construído, sobre como podemos utilizar. Essa semana falaremos um pouco sobre o geoplano e sua utilização no ensino de geometria. Lá no plano de ensino, vocês poderão observar que só comenta sobre o ensino de área, mas já vamos aproveitar e ampliar um pouco esse assunto, ok? Então, antes de tudo, vamos saber o que é, né? O que é um geoplano. Então, o que é um geoplano? O geoplano vai ser um material didático que é formado por uma placa lisa, uma placa que pode ser de madeira ou que pode ser de metal, mas uma placa que pode ser quadrangular, retangular, onde são dispostos pinos ou pregos que vão representar uma espécie de malha quadrangular, circular, triangular, dependendo do tipo do geoplano que você vai fazer. Tá? Então, só para comentar um exemplo, aqui temos a imagem de um geoplano quadrangular. Podem observar que é uma placa lisa, né? Onde são colocados pinos. E nesse caso aqui toda quadrangular. Então seria um exemplo de um geoplano quadrangular. Então o geoplano vai ser isso aqui, um material liso, né? Uma placa lisa, onde você insere pinos para construir um plano para você manusear, no nosso caso, para o ensino de geometria. Quais são os tipos de geoplano? Existem vários. Os que são mais comentados nas referências são esses três. O quadrangular, que é esse que nós vimos e é o que nós estudaremos. O circular, né? E o triangular. Observe, qual que é a diferença entre esses dois? Aqui as unidades são quadrados. Aqui as unidades são triângulos, né? E aqui já é círculos, né? Círculos que possuem o mesmo centro ali. Então, só para comentar um pouco sobre esses dois, aqui você poderia utilizar para trabalhar o círculo trigonométrico, aqui você poderia utilizar para trabalhar, quando você está falando de números complexos, a ideia do comprimento e do argumento, né, do tamanho do vetor e do ângulo. Você pode trabalhar círculo, comprimento do círculo, coisas relacionadas ao círculo. Então você pode trabalhar aqui também. Você pode trabalhar também a transformação, né, de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Então você pode até relacionar os dois geoplano futuramente. Aqui você pode observar que a distribuição formam triângulos. Aqui a unidade de medida seria a área desse quadradinho, aqui a unidade de medida já seria a área desse triângulo. Então você poderia trabalhar, por exemplo, transformação. Um objeto que tem 6 unidades triangulares aqui de área, não possui a mesma área que um objeto de 6 unidades quadrangulares de área aqui. Então essa transformação seria interessante. Uma coisa legal desse triangular é que todas as figuras já serão constituídas por triângulos, né? Então você já teria, quando você inserir uma figura aqui, vamos só pegar um exemplo, vamos supor que você construísse esse retângulo aqui, ó. Você teria já automaticamente 4 triângulos ali formando o objeto. Então você pode usar isso aqui e ganha nesse sentido, né? Na hora que você constrói o polígono aqui ou a figura, você já tem ela toda dividida em triângulos. Então esses são os três que são mais comentados, né? Esse triangular ele recebe o nome também de geoplano isométrico. O quadrangular, que é o que a gente vai estudar, recebe o nome também de ortométrico, ok? Então esses são os tipos de geoplano que a gente vai estudar. Existem outros, se vocês pesquisarem, vocês verão que tem outros. E na plataforma eu inseri um documento da UNB que comenta um pouco sobre esse e um pouco sobre esse. Se vocês quiserem também, depois poderão olhar lá, beleza?
Então, como que a gente confecciona um geoplano quadrangular? Pode observar que a gente precisa de uma placa, né, lisa. Aí pode ser de madeira, pode ser de metal. Você pode comprar um geoplano também. É uma faixa de 30 a 100 reais. Você consegue encontrar geoplanos em lojas virtuais ou até presenciais. Então você precisa de um pedaço aí, vamos ir na linha da madeira, né? Um pedaço de madeira que pode ser retangular ou quadrangular. Se for quadrangular, aí vamos colocar de 30 a 40 centímetros. Você precisa de pinos ou pregos para fazer a inserção aqui da malha, né? Se for o caso, você precisa colar uma malha antes para poder colar certinho os pregos depois. Né? Aqui vocês podem observar que é um exemplo de um geoplano triangular. E depois você vai precisar de elástico ou barbante ou coisa similar para desenhar em cima desse plano que você criou. Então, qual que é a ideia do geoplano que você pode fazer futuramente? Você divide a sala em grupos e aí pede para cada grupo criar seu geoplano, que aí você, além de inserir o aluno na construção do MD, você pode também já estar levando material e objetos para o seu laboratório de ensino. Dando prosseguimento aqui, comentar um pouco sobre opções de uso do geoplano no ensino de geometria, né? Na plataforma, no resumo da semana, eu coloquei vários itens que estão descritos aqui também, porém eu queria comentar alguns em particular, que eu vou comentar mais para frente também. Ó. Por exemplo, quando você vai trabalhar a questão de ângulos, né, você pode falar sobre os elementos dos ângulos, classificação dos ângulos, então você pode utilizar o geoplano para falar sobre isso. Né? Polígonos, quando você for trabalhar a ideia de polígonos, construção de polígonos, você pode falar dos lados, vértices, ângulos, soma dos ângulos internos, diagonais e a quantidade de diagonais que tem. Né? Aqui nós veremos que tem duas fórmulas para calcular a soma dos ângulos internos e a quantidade de diagonais de um polígono. E você pode utilizar de forma bem tranquila o geoplano. Né? Para falar sobre convexidade, os elementos de um triângulo, que também tem uma outra lista, mas quero só comentar essas duas, ó, o perímetro de figuras planas e o conceito de área também dá para trabalhar muito bem essas duas questões, verificação do teorema de Pitágoras. Então são situações que você pode otimizar utilizando o geoplano. E agora na sequência eu vou comentar com vocês alguns exemplos práticos de atividades. Né? No resumo da semana eu coloquei 8 exemplos e mais um que está na plataforma, então seriam 9 exemplos de atividades usando o geoplano de diversos assuntos. E aqui só para aqueles que acharem mais prático assistir o vídeo, né, visualizarem. O primeiro é a questão de ângulo. Se você olhar no livro, ele já começa, né, ele traz aquela introdução, ele coloca as definições, só que quando você pede para o aluno construir o ângulo, por exemplo aqui na imagem, quando o aluno usar o elástico para construir o ângulo, ele já vai observar de cara que existe sempre a necessidade de um vértice e de segmentos de retas ou semi-retas, né? Então ele já vai observar que ele sempre precisa de uma semi-reta, um segmento de reta, de um vértice e de outro segmento de reta. Então ele já vai estar construindo a ideia dos elementos do ângulo, né? Os elementos essenciais. E ele também vai estar observando que pode acontecer da abertura entre esses dois segmentos formar um L. É lógico que formar um L seria um termo de transposição didática, não seria exatamente isso. Depois você poderia formalizar que ele está formando aqui um ângulo especial, que é um ângulo de 90 graus. Então esses segmentos seriam segmentos perpendiculares. E aí, depois que ele também entender que este aqui é um ângulo de 90 graus, ele vai observar que esse aqui tem mais que 90 graus e esse aqui tem menos que 90 graus.
Então ele já vai ter também a classificação dos ângulos, ó, um ângulo reto, um ângulo maior que um ângulo reto, então um ângulo obtuso, um ângulo menor que um ângulo reto, então um ângulo agudo, e ele já vai fazer toda a construção. Então a ideia, pelo menos que eu faço como sugestão para vocês, é que quando forem trabalhar essa questão do ângulo, pode usar com toda certeza o geoplano, que será muito construtivo. Porque na hora que ele for construir o ângulo, ele já consegue praticamente entender a necessidade desses elementos, entender quais são esses elementos e observar tanto a construção como a classificação aqui. Então seria uma ferramenta, né, no estudo dos ângulos que você pode utilizar aí futuramente. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que quando você trabalha com polígonos, figuras planas, polígonos, tem uma hora da teoria que você comenta das diagonais, ok? E aí aparece essa fórmula, né? O cálculo das diagonais de um polígono é quantidade de lados vezes a quantidade de lados menos 3 dividido por 2. Só que ao invés de você só colocar isso na lousa e fazer exercícios, você pode levar o aluno a construir essa fórmula. E como seria isso? Por exemplo, você poderia dividir a sala em vários grupos, cada grupo com o seu geoplano, e cada grupo ficaria responsável por um polígono. Por exemplo, um de 3 lados, outro grupo com um de 4 lados, outro grupo com um de 5 lados e assim por diante. Usando os elásticos, você pode pedir para cada grupo criar as diagonais saindo de cada vértice e depois contar quantas diagonais o seu polígono tem. E você vai marcando essas respostas no quadro. Por exemplo, polígono de 3 lados, 0 diagonais. Polígono de 4 lados, 2 diagonais. E construindo uma tabelinha. Depois você pode perguntar para a galera se eles conseguem observar se existe um padrão naquela tabela. E aí você passa a responsabilidade da descoberta para eles. E eles vão começar a conversar entre os grupos e normalmente eles conseguem sim chegar na descoberta. Talvez eles não consigam descrever exatamente assim, mas eles conseguem observar que existe essa fórmula. Então você pode, através dessa pequena atividade e o uso do geoplano, levar o aluno a descobrir esse padrão que seria a fórmula das diagonais. Então seria uma sugestão aí de atividades. Uma outra que queria comentar aqui com vocês é quando você vai falar de plano cartesiano e você vai falar sobre a representação de pares ordenados no plano cartesiano, sempre tem aquele aluno que confunde se é para a direita, se é para a esquerda, se é para cima, se é para baixo. E aí você pode também usar o geoplano como uma ferramenta. A única questão é que você vai ter que fazer uma adaptação. Você vai ter que reforçar aí com elástico ou com canetão mesmo, para identificar qual seria o eixo X e qual seria o eixo Y. Dizer para o aluno que para a direita do X é positivo, para a esquerda é negativo, para cima do Y é positivo e para baixo do Y é negativo. E mostrar no próprio geoplano, por exemplo, esse pininho aqui, ó, você pode observar que ele está 2 à direita e 1 para cima. Então a localização dele é 2, 1. Você pode pedir para ele marcar pontos e identificar a localização. O fato dele estar manuseando e visualizando facilita muito na questão da compreensão. Então você pode utilizar o geoplano para o ensino, para o uso do plano cartesiano e, em particular, para marcar pares ordenados no plano. Ok? Uma outra também que eu queria comentar com vocês é a soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Você poderia também só colocar no quadro ou fazer a sua própria apresentação construindo essa fórmula, mas só você no quadro, ou você poderia, e é o que nós mais indicamos, levar o aluno a chegar nessa fórmula. Então você poderia dividir a sala também novamente em grupos e cada grupo ficar com um polígono.
E você poderia inicialmente perguntar assim: pessoal, se você somasse cada ângulo desse polígono, qual seria o valor? Nem precisava nem falar ainda sobre essa ideia da divisão em triângulos. Eles iam começar a conjecturar, alguns grupos poderiam até já chegar em algumas respostas. E aí, depois desse momento de descoberta, você dá essa dica. Ó. Pessoal, quem ainda não conseguiu visualizar nada, observe que você pode dividir o polígono sempre em triângulos. E aí aqui ele já meio que vai entender, ó, que eu tenho 3 triângulos, então eu tenho 3 vezes 180, só que eu tenho 5 lados. Então eles já vão observar que tem esse menos 2 que vai aparecendo. Ó. Aqui eu tenho 4 triângulos, só que eu tenho 6 lados. E aí eles vão construindo, eles vão conseguir já chegar nessa soma, né? Provavelmente talvez não cheguem nessa fórmula ainda. Aí você pega a soma de cada um novamente, coloca numa tabelinha no quadro, dá um tempo para eles fazerem a descoberta e automaticamente após a descoberta você socializa essa fórmula. Porém, o fato deles correrem atrás e construírem o conhecimento e manusearem o objeto faz toda a diferença. Ok? Então eu queria comentar isso com vocês aí. Praticamente o que está dito aqui está no resumo. O resumo está um pouco mais completo, mas eu queria comentar sobre isso. O Geoplano é um MD sensacional que deve ter nos nossos laboratórios. O bom é que você pode construir com o aluno esse MD e depois utilizar, né, sempre aí para suas aulas de geometria. Desejo uma boa semana a todos, bons estudos e até a próxima.